Oi, tudo bem? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Assuntos da Semana, falando a respeito de termologia, mais precisamente escalas termométricas. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com todos seus amigos. Fique com a vinheta e com o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre termologia, mais precisamente escalas termométricas. Lembre-se que na sequência desse assunto, nós resolveremos duas questões ao longo dessa semana para que você possa fixar a teoria. Acompanhe então o assunto que trataremos hoje. O assunto que nós vamos falar é o assunto de temperatura, onde nós vamos trabalhar a respeito de alguns conceitos que envolvem as escalas termométricas. Para que a gente possa então começar a falar a respeito da termologia, é importante que a gente faça a definição deste ramo muito importante da física. Termologia é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físico em corpos que recebem ou cedem energia. A termologia, então, ela se baseia em três conceitos que são muito parecidos. Devido a essa semelhança, muitos alunos confundem, trocam esses conceitos ou até mesmo acham que esses conceitos são sinônimos. Para que a gente possa, então, trabalhar com a termologia, vamos definir cada um deles. Vamos então começar com o conceito de temperatura. Temperatura, portanto, é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Ou seja, nós sabemos que todo o corpo é formado por moléculas, e essas moléculas estão constantemente agitadas, umas mais, outras menos, e aí nós podemos definir que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação dessas moléculas, ou seja, quanto mais agitadas essas moléculas se encontram, maior a temperatura que este corpo está. Quanto menos agitadas as moléculas se encontram, menor é a temperatura deste corpo. Um conceito muito utilizado dentro da temperatura é o conceito de equilíbrio térmico. Veja que quando de alguma forma você põe um corpo em contato com outro corpo de temperaturas diferentes, depois de algum tempo, esses corpos atingem a mesma temperatura. Este momento em que essa temperatura se igualou, nós denominamos de equilíbrio térmico. Portanto, equilíbrio térmico seria dado quando todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico. Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Veja que para que haja esse equilíbrio térmico, nós temos então que definir o próximo conceito também trabalhado na termologia, que é o conceito de energia térmica. Todas as moléculas, quando agitadas, quando em movimento, liberam a energia denominada de energia cinética. A soma das energias cinéticas que compõem o mesmo corpo, nós denominamos de energia térmica. Quando dois ou mais sistemas físicos com energias térmicas diferentes, energia essa que depende tanto da temperatura como da quantidade de moléculas que compõem este corpo, portanto, quando dois ou mais sistemas físicos a energias térmicas diferentes são postos em contato ou são relacionados, eles atingem o equilíbrio térmico quando aquele corpo que possui maior energia térmica cede energia para o corpo que possui menor energia térmica. Nessa transferência de energia térmica, nós vamos ter o corpo que está cedendo perdendo energia, o corpo que está recebendo ganhando energia, até que eles atinjam o que nós chamamos de equilíbrio térmico, quando eles atingem a mesma temperatura. Um exemplo que nós podemos citar desde equilíbrio térmico se dá quando as partículas de água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas da água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Veja que é justamente essa troca de energia, essa transferência de energia, que nós vamos denominar de calor. Então, assim, nós definimos os três conceitos. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, energia térmica é a soma das energias cinéticas de todas as partículas que compõem o mesmo corpo, e o calor é a transferência dessa energia térmica de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Nós vamos tratar nessa aula de hoje mais especificamente a respeito das medidas da temperatura, ou seja, das escalas termométricas. Para que a gente possa então efetuar essa medida, é importante que a gente conheça este dispositivo chamado de termoscópio. Foi o primeiro instrumento construído para medir a temperatura em 1597 por Galileu Galilei. Consiste em um bulbo cheio de ar, provido de um tubo imerso em um recipiente contendo líquido,
Quando o ar aquece, a pressão aumenta e o líquido desce. Portanto, nós podemos verificar que neste termoscópio não era possível ainda efetuar a medida de temperatura, não era possível determinar o valor dessa temperatura, mas já era possível verificar uma mudança de temperatura da qual este corpo estava submetido. Para que a gente possa então efetuar esta medida, é necessário um instrumento denominado de termômetro, que nada mais é do que um corpo que sofre alterações mensuráveis em suas propriedades físicas quando utilizado no processo de busca do equilíbrio térmico com o primeiro. Ou seja, este corpo ele vai sofrer uma mudança do volume, este corpo pode sofrer uma mudança no seu comprimento, este corpo pode sofrer uma mudança na diferença de potencial, e é justamente que tipo de característica física este corpo sofre mudança devido a submeter a uma diferente temperatura, que ao atingir o equilíbrio térmico vai aferir a medida de temperatura do corpo com o qual está em contato, que vai nos possibilitar conhecer os diversos tipos de termômetro. Vejam, nós temos o termômetro clínico, temos também o termômetro de lâmina bimetálica e o termômetro a gás. Para que a gente possa conhecer esses diversos tipos de termômetro, nós temos aqui as ilustrações de alguns deles. O termômetro clínico tem por finalidade medir a temperatura do corpo humano, por isso indica valores entre 35 e 42 graus Celsius. Temos o termômetro de lâmina bimetálica, que é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos, câmeras frigoríficas, ou seja, ele não é tão preciso, porém ele suporta grandes picos de temperatura, tanto temperaturas muito elevadas como temperaturas muito baixas. Temos também o termômetro a gás, que é utilizado para medir baixas temperaturas, ou seja, ele é muito utilizado em laboratórios de pesquisa. Na verdade, ele é utilizado para medir baixas variações de temperaturas. Ok? Bom, para que a gente possa então efetuar essas medidas, é necessário que a gente conheça as escalas termométricas. O que são essas escalas termométricas? Correspondem a um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma determinada temperatura. Como uma escala termométrica é constituída por um conjunto de valores arbitrários escolhidos, um mesmo estado térmico pode ser representado em escalas termométricas diversas, por valores numéricos diferentes. Ou seja, esses valores arbitrários eles vão servir como valores base para que a gente possa efetuar a comparação proporcional entre as variações dessas duas temperaturas base, a qual nós chamaremos de pontos fixos. Para que então nós podemos determinar os valores numéricos de uma escala termométrica, são atribuídos dois valores previamente a dois estados térmicos de referência bem definidos, como por exemplo o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. O ponto de fusão corresponde à temperatura na qual tanto a água no estado líquido pode se transformar em estado sólido, como vice-versa. A água no estado sólido pode se transformar no estado líquido. Já o ponto de ebulição, também chamado de ponto de vapor, é aquela temperatura na qual a água no estado líquido evapora, se transforma em vapor, ou vice-versa. A água no estado vapor se condensa, se transforma no estado líquido. Esses estados térmicos costumam ser denominados de ponto do gelo e ponto do vapor, e constitui ao que nós vamos chamar de pontos fixos fundamentais. Para que a gente possa ter uma ideia de como essas escalas termométricas funcionam, vamos conhecer aqui algumas das principais escalas termométricas. Nós temos aqui duas escalas já representadas, as escalas Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius leva o nome do seu criador, Anders Celsius, que nasceu em 1701 e faleceu em 1744. Já a escala Fahrenheit, que também leva o nome do seu criador, Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e faleceu em 1736. Vejamos então as suas escalas. A escala Celsius foi adotada para os pontos fixos de 0 graus Celsius para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Já a escala Fahrenheit foi utilizado 32 graus Fahrenheit para o ponto de gelo e o 212 para o ponto de vapor. Desta forma, então, nós podemos adotar um valor qualquer, um valor aleatório para a escala Celsius e um valor equivalente na escala Fahrenheit para que a gente encontre, assim, o que nós vamos chamar de lei de formação. A lei de formação nada mais é do que a equação que relaciona uma escala com a outra. Veja que essas escalas representam segmentos de reta que foram seccionados pela representação, pela relação entre os valores equivalentes.
Quando nós fazemos essa representação, nós encontramos segmentos proporcionais. Este segmento está para esse, assim como este segmento está para esse. Fazendo uso da proporção, nós teremos que o segmento menor na escala Celsius, que corresponde ao valor de C menos 0, está para o segmento maior, que corresponde ao valor de 100 menos 0, assim como na escala Fahrenheit, o segmento menor, F menos 32, está para o segmento maior, 212 menos 32. Fazendo as devidas simplificações para que a gente possa chegar ao valor mais reduzido desta relação, nós teremos que C menos 0, C, está para 100 menos 0, 100, assim como o F menos 32, que não dá para reduzir, portanto, F menos 32, está para 212 menos 32, 180. Veja que o 100 e o 180 podem ser simplificados por 20, restando 5 e 9. Ou seja, a nossa lei de formação será C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Como nós vamos fazer uso dessa relação para que a gente possa efetuar a transformação de uma escala em outra? É simples. A questão precisa lhe informar um dos dois valores, você vai substituir esse valor na letra correspondente e vai resolver a equação para encontrar o valor equivalente na outra escala. Vejamos aqui o que aconteceria se a relação não fosse dada por um valor de temperatura, mas por uma variação deste valor. Nós teríamos então dois valores de temperatura na escala Celsius, correspondendo ao que nós vamos chamar de ΔC, e esses valores encontrados os equivalentes na escala Fahrenheit vão gerar o que nós vamos chamar de ΔF. Veja que o ΔC e o ΔF já correspondem a um segmento, que são proporcionais ao segmento maior nas suas respectivas escalas. Montando, portanto, a proporção, nós teremos o segmento menor na escala Celsius, ΔC, está para o segmento maior, 100 menos 0, já vou colocar logo o valor, assim como o segmento menor na escala Fahrenheit, ΔF, está para o segmento maior na escala Fahrenheit, 212 menos 32, 180. Fazendo a simplificação do 100 e do 180 por 20, restará 5 e 9. Nós teremos, portanto, que ΔC sobre 5 será igual a ΔF sobre 9. Esta, portanto, é a lei de formação para uma variação de temperatura. Ou seja, se a questão, por exemplo, tratar, ao invés de um valor específico, de uma variação, a relação que você utilizará será essa. Uma outra escala que também tem o seu grau de importância é a escala Réaumur. Veja através dessa imagem que nós temos a relação entre os pontos fixos da água, comparando a escala Celsius Fahrenheit com a Réaumur. Na escala Fahrenheit, nós temos para o ponto de gelo o valor de 32, para o ponto de vapor 212. Na escala Celsius, os respectivos valores são de 0 e 100, e na escala Réaumur, 0 e 80. Veja que para determinarmos a lei de formação entre essas escalas, nós vamos escolher um valor aleatório na escala Fahrenheit, que nós chamaremos de F, o valor equivalente na escala Celsius, que nós chamaremos de C, e compararemos com o valor equivalente na escala Réaumur, que nós chamaremos de R. Veja que com isso, nós já dividimos cada uma das escalas em segmentos proporcionais, ou seja, esse segmento menor na escala Fahrenheit está para o segmento maior, assim como o menor está para o maior na escala Celsius. A mesma coisa acontece com a escala Réaumur. O segmento menor está para o segmento maior. Montando, portanto, as proporções, nós teremos o segmento menor na escala Fahrenheit, F menos 32, está para o segmento maior, 212 menos 32, assim como o segmento menor na escala Celsius, C menos 0, está para o segmento maior, 100 menos 0, da mesma forma que o segmento menor na escala Réaumur, R menos 0, está para o segmento maior, 80 menos 0. Fazendo as contas e as devidas simplificações, nós teremos que F menos 32 está para 212 menos 32, 180, assim como C menos 0, C está para 100, da mesma forma que R está para 80.
Simplificando o 180, o 100 e o 80 por 20, nós encontraremos 9, 5 e 4, respectivamente, nos dando como relação f menos 32 está para 9, assim como c está para 5, da mesma forma que r está para 4. E essa, portanto, é a lei de formação que relaciona as três escalas, Fahrenheit, Celsius e Reaumur. Caso você precise, portanto, efetuar a conversão de uma escala para outra, você vai trabalhar apenas com a escala da qual você conhece o valor e a escala para a qual você quer transformar. Monta a relação, substitui o valor informado pela questão e faz o cálculo da equação para efetuar a transformação. Ok? Vamos agora falar a respeito de um assunto muito importante, o que nós chamaremos de zero absoluto. O zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, isto é, um estado de agitação praticamente nulo. Portanto, seria a temperatura apresentada pelo corpo quando as moléculas que compõem este corpo estão praticamente paradas. Este é o zero absoluto. O físico britânico William Thomson, que viveu de 1824 a 1907, também conhecido como Lord Kelvin, foi quem realizou experimentos que levaram o zero absoluto no valor de menos 273,15 graus Celsius. E hoje nós arredondamos para facilitar os cálculos a menos 273 graus Celsius, gerando assim o que nós chamamos de escala absoluta ou também de escala Kelvin. Para que a gente possa achar a lei de formação desta escala com a escala Celsius, nós temos as duas escalas emparelhadas, onde os pontos fixos são o ponto de gelo, na escala Celsius o valor 0, na escala Kelvin o valor 273, ou seja, 273 unidades acima do zero absoluto. Já o ponto de vapor, nós temos na escala Celsius o valor de 100 e na escala Kelvin o valor de 373. Para que a gente possa encontrar a lei de formação entre as escalas, na imagem nós já temos determinado um valor aleatório para a escala Celsius e o equivalente na escala Kelvin. Veja que assim nós temos a formação de segmentos proporcionais. Este segmento menor está para esse segmento maior, assim como este segmento menor está para esse segmento maior. Montando então as proporções, nós temos o segmento menor na escala Celsius, C menos 0, está para o segmento maior, 100 menos 0, assim como o segmento menor na escala Kelvin, K menos 273, está para o segmento maior, 373 menos 273. Fazendo as contas, C está para 100, assim como K menos 273 está para também 100. Pelo fato de os denominadores serem iguais, nós podemos simplificá-los, encontrando então como lei de formação C igual a K menos 273. Podemos observar através desta relação que a escala Celsius ela corresponde a um valor de 273 unidades abaixo do valor da escala Kelvin. Ou seja, caso você pretenda efetuar uma transformação entre essas escalas, se você tiver a temperatura na escala Celsius, você soma 273 unidades para encontrar o valor na escala Kelvin. Do contrário, se você tem a temperatura na escala Kelvin, você subtrai 273 unidades para encontrar o valor na escala Celsius. E por fim, para finalizarmos a aula de hoje, eu vou apresentar uma escala que também tem o seu grau de importância, mas a frequência com que ela aparece nas questões a nível de ensino médio e ensino fundamental é bem reduzida, que é a escala Rankine. A escala Rankine, quando comparada com as demais escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, nós temos também como determinar a relação por meio dos pontos fixos, onde na escala Kelvin o ponto de gelo é 273, na escala Celsius 0, na escala Fahrenheit 32, na escala Rankine 492. Os pontos de vapor 373 para a escala Kelvin, 100 para a escala Celsius, 212 para a escala Fahrenheit, 672 para a escala Rankine. Pegando um valor aleatório para que a gente possa montar as leis de formação, nós temos o que nós vamos chamar de K na escala Kelvin, o equivalente C na escala Celsius, o equivalente R na escala Rankine e o equivalente F na escala Fahrenheit. Segmentos proporcionais, o menor está para o maior, assim como o menor está para o maior, assim como o menor está para o maior,
assim como o menor está para o maior. Montando a proporção, nós temos K menos 273 está para o segmento maior 373 menos 273, assim como na escala Celsius C menos 0 está para 100 menos 0, assim como na escala Rankine R menos 492 está para 672 menos 492, assim como na escala Fahrenheit F menos 32 está para 212 menos 32. Fazendo as contas, K menos 273 está para 373 menos 273, 100, assim como C está para 100, da mesma forma que R menos 492 está para 672 menos 492, 180, da mesma forma que F menos 32 está para 212 menos 32, também 180. Fazendo a simplificação dos denominadores, todos por 20, nós encontraremos respectivamente 5, 5, 9, 9, nos dando então, como lei de formação, K menos 273 está para 5, assim como C está para 5, da mesma forma que R menos 492 está para 9, assim como F menos 32 está para 9. Esta, portanto, é a lei de formação entre as escalas Kelvin, Celsius, Rankine e Fahrenheit. E assim, nós terminamos a nossa aula a respeito de escalas termométricas. Se você gostou do assunto que tratamos hoje, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-las. Não deixe de conhecer o nosso aplicativo que encontra-se disponível na Play Store para dispositivos Android. Acompanhe as resoluções das questões referentes a esse assunto nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.